Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Tem um aspecto ligado ao despertar, ao qual eu constantemente retorno, que é uma questão de, não diria de evolução, mas é uma questão natural, desculpem, é o caminho natural, é a sequência natural do processo. Nós temos um corpo físico, né, muito palpável. Nós temos um campo energético muito próximo ao campo físico, grudado nele, que já não é tão palpável, mas a gente pode sentir com alguns treinos, com alguns exercícios, a gente consegue perceber esse corpo energético. Depois nós temos um corpo emocional, também chamado de corpo astral. É um corpo onde as emoções estão muito ativas, muito presentes. Depois nós temos um corpo mental, dividido em dois aspectos, né? Um mental inferior, que é a parte mais prática, mais ativa da coisa no mundo material, assim, de resolver problemas, de solucionar as coisas, de ser criativo e tudo mais. E nós temos um corpo mental superior, que é mais ligado a questões abstratas, a ponderações, a ideias, né? Corpo búdico, a intuição e a mônada, a alma, o eu superior, consciência, né? O self. E a gente encontra muito na literatura, mesmo na literatura mística ou esotérica ou ligada à meditação e despertar, a gente encontra muito na literatura tradicional, filmes e assim por diante, uma grande valorização da emoção. Nosso corpo mental, ele assume a forma humana, ele entra, né, nessa experiência da existência humana. Mas o nosso corpo mental pode ter outras experiências, em outros mundos, em outros planetas, em outros universos, diferentes, distantes e desconhecidos para a humanidade. A existência humana, ela é, com perdão do termo, viciante. Quando a mônada tangencia o planetinha azul e se sente atraído pelo que tem aqui, todas as estruturas, por todas as experiências, ela realmente se perde, ela entra num sono profundo e a maioria passa 100, 200, 300, 500, 1000 encarnações aqui até que consegue se sentir coesa de novo e consegue escapar, consegue sair disso. Então a vida aqui é muito, absorve muito a consciência. E uma das coisas que a gente escuta muito é que há uma característica que nos torna humanos, né? Há uma valorização excessiva disso, talvez, que é a emoção e os sentimentos. Tem um filme que eu cito constantemente aqui, que eu já assisti algumas vezes, porque é muito interessante, que é o Divertidamente. Quando a menina corta os laços dela com a parte emocional, o filme mostra tudo em cinza. Há um desânimo, há uma perda de motivação, porque não há emoção, não há sentimento. Tem um outro livro, um outro filme muito interessante, que também tem um livro que eu não cheguei a ler, que é Guardador de Memórias, uma sociedade utópica, que tudo é meio cinzento, tudo uma certa pasmaceira, aquela calma demais, aquela tranquilidade, diversos recursos para tirar a emoção fora, e ao tirar a emoção fora você perde o grande lance da vida, a grande motivação da vida, a grande vantagem de ser humano, você perde. Então a gente encontra isso em muitos lugares. E mais recentemente eu estou lendo esse livro aqui, Caminho Breve para a Iluminação, do Paul Brunton. É um autor antigo, isso aqui deve ser relançamento, e ele tem vários artigos, vários textos, né, envolvendo essa área de budismo, iluminação, despertar,
Esse livro é muito antigo, mas aqui não fala qual foi a primeira edição dele. Ele faleceu em 1981, então isso aqui é bem antigo. E aí tem uma passagenzinha aqui, né, que eu estava lendo, até marquei assim para deixar mais fácil de achar depois, que ele estava falando sobre o Sahaja Samadhi, um tipo especial de iluminação. E ele coloca assim: fosse a gloriosa realização do eu superior desprovida de qualquer sentimento, então a própria realização seria um absurdo palpável. Não valeria a pena tê-la. Interessante, né? Interessante como uma pessoa com muitos livros sobre essa questão do despertar, da iluminação, com muito conhecimento, com muita vivência, ele andou lá pelo Oriente, em muitos lugares, em muitos países, estudou, vincula a iluminação com o sentimento, com a emoção. E mais do que vincular, com a necessidade de se ter isso. E aí entra, né, todos esses exemplos entram em conflito um pouco com a minha visão, com a visão que eu compartilho no canal, de que à medida que você vai avançando no processo de despertar, você vai se tornar cada vez mais mental. A mente é a fonte de tudo no nosso universo. Ela é a causa de tudo que existe nesse universo que nós vivemos. Porque ela se manifesta nas estruturas que existem, cria outras e cria outras experiências. Evidente que a mente não é tudo, né? A gente pode ir além da mente. Temos o corpo búdico, temos a própria mônada. Mas, dentro dessas experiências que nós temos, e a Terra, o ser humano é uma das experiências, não é a experiência, né? A mente é a que causa tudo isso. E a mente, por definição dela própria, né, mente mental, exclui a emoção. A emoção está abaixo. Quando você chega no nível do mental e você solta o corpo físico, você solta o corpo energético, você solta o corpo emocional, você não tem mais emoção e sentimento. Não há. É a mente pura manifestando criatividade, manifestando percepção, umas crenças, ideias, se manifestando, criando, mas sem emoção. Porque emoção não é pensamento, não é mente, não é abstração. E é interessante a gente ver que dentro dessa estrutura que nós vivemos como seres humanos, como seres que buscam um despertar, buscam uma transcendência, a valorização do sentimento é como se fosse uma âncora que a gente joga que nos impede de avançar. Porque na medida que a gente se segura na âncora, a gente não consegue crescer. Vai gerando medo, começa a gerar insegurança, começa a gerar insatisfação, e você quer continuar sentindo, experienciando isso tudo, e você se prende, você se ancora, você se gruda nesse estágio de corpo emocional. O que me surpreende às vezes é autores como esse valorizando isso, quando eles deveriam, pelo menos, no meu entendimento, pelo menos avisar, olha, a partir de um determinado momento não tem mais emoção, não tem mais sentimento. Preparar as pessoas para chegar num ponto desses. O que há, além do corpo mental, são teorias. Nós temos poucos seres no planeta que chegaram lá, que voltaram e trouxeram isso de uma maneira coesa, coerente, não maculada por sentimento, não maculada por crenças, por ideias, e que deixaram espalhadas aí ao longo das eras, né? Muito se perdeu, mas tivemos pessoas que conseguiram.
Nós, eu creio que eu, você, conseguimos chegar a ter um contato com um corpo búdico mais intenso, que seria uma sexta dimensão. Tem um vídeo no canal sobre isso para você experimentar. Mas o que nós trazemos de lá são ideias abstratas, são impressões que nós traduzimos de forma emocional, nós traduzimos de forma mental, com todas as limitações que nós temos para traduzir essas coisas. E o que é natural, né? Como seres humanos, experienciando coisas muito além de nós, a gente traz resquícios e traduzimos. Fisicamente, você se sente bem quando você faz um exercício desse de contato com o seu corpo búdico, você se enche de um certo prazer, de uma certa alegria emocional, um aspecto emocional satisfatório, né? Uma calma, uma tranquilidade, a mente funciona melhor, flui melhor, porque esse contato é muito bom, mas é limitado porque nós não sabemos o que existe além da nossa mente. Nós não sabemos o que existe além do nosso mental. O corpo mental ainda é muito incipiente no ser humano. A nossa mente é muito poderosa, mas a mente que domina a existência no planeta, a maioria das mentes ainda está aprendendo. Nós passamos por uma fase de ego, de afirmação de ego, que vai se prolongar por algum tempo ainda, porque muitas pessoas estão abaixo do nível do ego. Estão desenvolvendo o ego. A mente da maioria das pessoas é frágil, é fraca, ela cai para a emoção com muita facilidade. A maioria das pessoas em situações de risco, em situações de estresse, em situações intensas, cai para o emocional e se perde. Poucos conseguem manter uma coerência. Muitos até acham que tem coerência, mas quando passam pela experiência, derrapam e voltam para o emocional. Então, para aqueles que estão verdadeiramente buscando um caminho de transcendência, é preciso estar muito claro na nossa mente que chega um momento em que a mente vai controlar perfeitamente o corpo emocional. Vai controlar perfeitamente as emoções e os sentimentos. Ela vai manifestar o que ela quer. Ela vai permitir que flua o que ela precisa. Nós não estaremos sujeitos às variações de humor, às variações emocionais, raiva, alegria, medo, tristeza, as emoções fantásticas, emoções, não estaremos mais sujeitos ao controle delas. Uma mente que foi adiante terá sob controle o corpo, as emoções e a si mesma a continuidade do seu desenvolvimento. Chegará um momento em que a mente estará plena, uniforme, realizada, a experiência humana terminada, outras experiências surgirão para a mente, atrairão a mente. O universo é muito vasto, muitas possibilidades. E chegará um dia em que o corpo búdico vai assumir e a própria mente vai se dissolver. Então não haverá mais pensamento, não haverá mais processamento mental, não haverá mais atividade mental, nem prática, nem abstrata. Haverá um corpo búdico. E um dia esse próprio corpo búdico se dissolve e voltamos para a mônada. A mônada se torna inteira de novo e retorna para Deus. Não descartando nada dessas coisas todas. O dissolver esses corpos não descarta os corpos, não joga fora. Leva junto como experiência. A mônada leva tudo isso. É o aprendizado dela, é o crescimento dela. Ela se perde na matéria e retorna da matéria com toda a experiência, com toda a utilidade que isso tem. Mas precisamos estar atentos nesse primeiro aspecto que nos é muito familiar, que são as emoções e sentimentos. O controle do corpo físico é muito raro ainda. Existem seres no planeta que conseguem modelar, alterar o corpo. Mas isso ainda está longe.
foco nas emoções é importante, no controle, no gerenciamento das emoções, para que elas não nos afetem tanto como a gente vê por aí. Reações totalmente emocionais a tantas coisas e a tantas questões. E que se fique atento à literatura, a vídeos, a filmes, a palestras, onde há uma valorização excessiva da emoção. Porque se a pessoa valoriza demais a emoção, significa que o foco dela está no emocional ainda e não no mental, e nem acima disso. E o medo que muitos de nós possuem de se tornar robôs, né? Porque eu sou só mental, acho que ele fala aqui depois, aqui ó, não é um conceito intelectual enfadonho. É interessante, eu vou marcar aqui, é interessante esse cuidado, porque muitas pessoas acham que quando o mental assume, a coisa se torna só ponderação, só pensamento, só teorias, e não é isso, O mental ele está crescendo, está se afirmando, está se sedimentando com base na experiência física, com base na experiência energética, com base na experiência emocional. É enfadonho para a mente que está acostumada, mal acostumada a viver o sabor das emoções, né, os altos e baixos, as reclamações, as alegrias e tristezas, as contestações, e se depara com um estágio mental de tranquilidade, de serenidade. Essa mente mal acostumada, esse corpo emocional desvairado, deve achar enfadonho, deve achar chato. Né? Muito chato isso. Mas não é. As possibilidades que se abrem para uma mente que se concretizou, que aprendeu a lidar com tudo isso, são muitas, inúmeras, fantásticas. Nós não temos a menor ideia dessas possibilidades. O que nós temos ideia é que existe, porque não existe apenas a experiência humana no universo. Então precisamos cuidar, ter muita atenção com esse aspecto. Legal, pessoal? Era isso então. Até a próxima.